2 dias depois de ganhar o campeonato da Fórmula 2, o Gabriel Bortoleto voltou aqui para a pista de Abu Dhabi para testar com a Fórmula 1, testar pela primeira vez com a sua equipe do ano que vem, a Sauber. Ele ficou em 18º lugar, mas o mais importante é que ele deu 130 voltas, é mais do que 2 GPs de Abu Dhabi. Isso para o piloto que está andando com um carro de Fórmula 1 pela segunda vez. Ele só tinha feito um dia de teste com a McLaren em setembro e voltou a andar agora com o Fórmula 1. O Felipe Drugovich também andou, ele foi 21º e andou ainda mais, 146 voltas. Esses dois vão estar com o pescoço amanhã, que vai estar doendo com certeza. Eu falei com o Gabriel depois desse dia inteiro que ele passou no carro da Sauber e também depois de uma reunião bastante longa entre ele e os engenheiros e o novo companheiro dele, o Nico Hülkenberg também, e ele estava completamente exausto, ele que passou pela decisão da Fórmula 2 e foi direto fazer tantas voltas num carro de Fórmula 1, mentalmente e fisicamente exausto, e ele falou uma coisa muito interessante, que perguntei para ele, esse foi o melhor carro que você já pilotou na sua vida, mesmo sendo o carro que ficou em último lugar no campeonato da Fórmula 1 esse ano? Ele falou sim. Com certeza, a diferença é tão grande para um carro de Fórmula 2 que esse é o melhor carro que eu pilotei na vida. Ele tinha pilotado antes o McLaren, mas não era a McLaren desse ano, né? Não se pode testar com carros do ano atual, quando você faz um teste fora desses testes que são os oficiais. Então ele pilotou o McLaren de 2022, que não era lá essas coisas, e é claro que houve muito desenvolvimento de 2022 para cá, então tem realmente uma diferença, é para o carro da Sauber ser melhor do que o carro da McLaren de 2022. Mas o mais interessante que ele disse foi que ao longo da sessão, mesmo ele, um novato, que está vindo direto da Fórmula 2 e que tinha tudo para ficar totalmente impressionado com tudo que o carro faz, a aceleração, a freada, tudo. Ao longo do dia, ele já foi percebendo as limitações desse carro da Sauber, as coisas que eles vão ter que trabalhar para o futuro. E do outro lado da garagem, o Nico Hülkenberg estava falando muito mal de muitas coisas do carro, muita coisa que ele estava vendo que pode ser melhorado para o ano que vem. É bom que seja explicado o seguinte, esse teste, o Nico Hülkenberg, que ficou entre os primeiros colocados, e o Gabriel, eles estavam fazendo programas completamente diferentes. O Hülkenberg estava com os pneus de 2025, é um teste para os pilotos que não são os novatos, é um teste de pneus, que era inclusive o teste que o Felipe Drugovich estava fazendo no lugar dos pilotos titulares da Aston Martin. E no caso do Gabriel, ele estava usando os pneus deste ano para fazer um teste para pegar a quilometragem mesmo. Então até o programa que ele fez foi diferente do programa que o Nico Hülkenberg fez. No finalzinho, deram para ele a chance de fazer volta rápida com o pneu C5, o pneu mais macio e mais aderente que existe. E nas duas voltas dele, mais rápidas, ele teve problemas aí, né? Teve um problema no DRS que não funcionou, então alguns décimos perdidos com isso. E depois, na última tentativa dele, teve uma bandeira vermelha no momento que ele estava terminando a volta. Então, esse tempo, apesar de ser muito difícil você comparar o tempo com os outros pilotos, porque cada um é livre para fazer o tipo de programa que quiser, mas de qualquer maneira não era o máximo que ele poderia fazer. Essa volta da bandeira vermelha, ele estava fazendo os dois melhores primeiros setores que ele fez ao longo do dia. Agora o Gabriel vai para a África, vai para Ruanda, para a premiação oficial da FIA, de campeão da Fórmula 2, e é possível que ele faça mais testes em janeiro, não está confirmado ainda pela equipe, mas esse é o plano, que ele faça testes com carros antigos, que é o que é permitido pela regra, no começo do ano, para ele se adaptar melhor, para ir mais bem preparado para a pré-temporada, que é no final de fevereiro, e a temporada começa em março. Sempre lembrando, né, o Gabriel, no momento, é o piloto que, de longe, é o piloto que tem menos quilometragem entre os estreantes da Fórmula 1. Isso pela maneira como meteórica como foi a carreira dele, né? Fazer campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2, aí no meio do ano da Fórmula 2 ele tem a chance de fazer um teste com a McLaren e depois começa a negociação para ir para a Sauber, né? Daí a McLaren, claro que não deu mais testes para ele. Então,
tem essa defasagem que ele vai tentar correr atrás, e hoje foi um dia muito importante justamente para isso. Uau!